Telescópio começando, para você que se liga aqui com a gente, seja muito bem-vindo, você que acompanha através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV, é sempre uma alegria poder estar junto com você e eu peço que você possa aí curtir, compartilhar, entrar, se inscrever no nosso canal, para que nós possamos estar sempre juntos levando para toda a cidade mais notícias. E já vamos conversar então com o doutor Aparecido César Machado, juiz eleitoral, porque nós sabemos que nesse domingo, então, dia 15 de novembro, teremos as eleições municipais em todo o país e aqui na nossa cidade nós teremos daí com todas as mudanças, né, que são aí frutos dessa pandemia. Doutor Aparecido, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde aos amigos da TVI. Vamos lá, doutor. Primeiro eu gostaria de perguntar aqui, né, na última entrevista que nós tivemos, né, ainda era muito incerto, né, dependia muito, vamos dizer assim, de como ficariam os índices, né, como ficariam as classificações para se poder fazer com segurança as eleições. Hoje, na situação que nós estamos, já próximos aqui às portas, né, dessa eleição, se tem um protocolo estabelecido que vá trazer segurança a todos os eleitores, aos mesários também, para que todo mundo possa participar dessa eleição? Sim, Guto, conforme a gente já falou anteriormente, a Justiça Eleitoral, com o apoio aí de um grupo científico formado por infectologistas e outros especialistas, elaborou um protocolo para a proteção do eleitor, dos mesários, de todos os colaboradores que trabalharão no dia da eleição. Esse protocolo passa, evidentemente, passa pelo aquilo que nós já estamos acostumados no dia a dia, desse enfrentamento de pandemia que já vem de tantos meses, né? Então, assim como é obrigatório em todo e qualquer lugar público, no dia da eleição também será obrigatório o uso da máscara. O eleitor não poderá votar sem estar portando máscara. Então, ele deve vir de casa já com sua máscara e se por acaso ele não tiver essa máscara, ele não vai ser possível exercer o direito de votar. Nas sessões eleitorais também estará à disposição do eleitor o álcool gel, também já está incorporado no nosso dia a dia. Então o eleitor ele usará o álcool gel antes e depois de ter acesso à urna eletrônica, de forma a garantir a segurança sanitária. Outra medida decorrente da pandemia é que não haverá nenhum contato pessoal dos mesários com o eleitor, né? O eleitor vai mostrar a sua identificação à distância, o mesário vai fazer essa identificação à distância, se necessário vai pedir que o eleitor abaixe rapidamente a máscara para que possa colaborar a identificação com a foto do documento e de maneira que não será necessário nenhum contato. Nesse sentido, a Justiça Eleitoral tem orientado o eleitor a que ele leve consigo até a sessão eleitoral a sua própria caneta, para que a caneta que vai ser utilizada para assinar o livro de presença, para provar que esteve lá votando. Então, a recomendação é que leve a própria caneta. Se ele não levar, obviamente vai ter uma caneta à disposição lá, que vai ser devidamente higienizada, mas é realmente preferível que o eleitor compareça carregando a sua caneta. Outra coisa importante, também em decorrência da pandemia, é que o horário de início da votação foi antecipado em 1 hora, então, em vez das 8 horas, que é o costume, que é o padrão, neste ano a eleição vai começar às 7 da manhã. E entre 7 e 10 horas será dado preferência, haverá preferência do grupo de risco dos maiores de 60 anos. Então, a gente já alerta que nesse horário, como todo dia, haverá aí a preferência de votação para os grupos de risco. Outro alerta que a Justiça Eleitoral acha importante fazer é com relação à presença dos eleitores nas escolas, né? A gente pede que essa presença seja rápida, que o eleitor chegue, procure sua sessão e rapidamente exerça o seu direito, faça o seu voto e deixe as dependências da escola. Não é momento para aglomerar, não é momento para encontrar os amigos dentro da escola, que é um costume saudável, mas que infelizmente este ano não vai ser possível. Então a gente pede que o eleitor, que os candidatos que se apresentem para a votação e saiam rapidamente sem parar nem dentro da escola e nem na porta da escola. Realmente que haja
uma circulação rápida. Muito Eu tenho muita coisa para falar, Guto, por favor me interrompa, senão só eu vou falar aqui, por favor. Não, mas pode falando só para tirar aqui, doutor, a respeito ainda dentro desses protocolos, né? A higienização dos espaços comuns, como corredores, escadas, a parte também principalmente ali onde se segura nas escadas, né? Me fugiu o nome aqui agora, né? Nos corrimões da escada ali. Sim. Tudo isso vai ser feito também em certo período? Já se tem, vamos dizer assim, de certa forma, um protocolo também para ser realizado dentro das escolas? Sim, nesse sentido a gente conta com a imprescindível colaboração da diretoria de ensino da DERITA de Itapetininga, a quem a gente já agradece aí a colaboração, e as escolas, como sempre, como acontece em toda eleição, são devidamente preparadas, e nesse ano, com certeza, os diretores de escola estão com atenção especial para essa questão da higienização, que a escola deve ser preparada e mantida de acordo com estes protocolos. Muito bem. Guto, eu gostaria de chamar a atenção para um outro assunto importante, que é sempre dentro do mesmo tema, obviamente, que é conclamar o eleitor que tem acesso ao smartphone para baixar o aplicativo e-Título, e-Título. Esse aplicativo é imprescindível nessa eleição, porque ele tem várias utilidades. A primeira delas é servir como documento de identidade. O eleitor vai se apresentar perante o mesário e ele tem aplicativo e-Título, ele vai mostrar só o celular, que já vai estar a foto dele, já vai servir como documento de identificação. Outro uso importante para o e-Título é para o eleitor saber onde vai votar. Existe lá uma aba onde votar, que eu recomendo que todos os eleitores entrem nessa aba, porque esse ano nós tivemos uma mudança significativa das sessões em razão da desativação de muitas urnas que estavam obsoletas tecnicamente. Então, cerca de 20% a 30% dos eleitores tiveram a sua sessão mudada. Nossa. O que é a sessão? Vamos para falar mais claramente. A sala de aula em que ele votava mudou. Então o eleitor está acostumado aí, de repente, há 20 anos, sempre está indo na mesma sala votar. Esse ano pode ser que ele tenha mudança. Então é importantíssimo que o eleitor confira no aplicativo e-Título ou mesmo no site tresp.jus.br se a sessão dele mudou, para que no dia da eleição ele não precise ficar circulando muito na escola. Obviamente, se ele aí não tiver esse acesso eletrônico, o nosso grupo de apoio presente nas escolas vai estar lá para prestar essa orientação, para passar toda a orientação de onde é a sessão do eleitor. Mas recomendo realmente que se use o aplicativo e-Título, que pode ser utilizado também, outro uso importante, para a própria justificativa. O eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, ele não vai precisar ir até a sessão eleitoral, não é necessário, ele pode fazer a justificativa a partir do e-Título. E o e-Título pode ser solidário ainda, né? Aquele que tem o e-Título pode ajudar outros eleitores que não tenham acesso ao smartphone para que ele possa ali também identificar sua sessão, fazer sua justificativa. Então é importantíssimo que o eleitor faça uso desse aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título. Muito bem, doutor. Isso é muito importante. Era até uma das pautas aqui que eu coloquei, né? Porque se fala, né, em algumas notícias que eu estava acompanhando, né, que a justificativa ela ficaria muito mais fácil através do aplicativo, né? E seria justamente a respeito do e-Título mesmo, né? Não é um outro aplicativo do TSE. É dentro do e-Título mesmo, a pessoa já consegue justificar. Ela não precisa ir até uma escola para justificar. Isso, de certa forma, já vai tirar também bastante aí o fluxo, né, de pessoas ali, o que ajuda também. E só trazendo ainda aqui a respeito do dia da eleição, doutor, com respeito à questão dos mesários, né? Eu acredito que, principalmente os de grupo de risco, eles foram estimulados a comparecer, foram convocados novos e tudo. Foi muito difícil isso? Houve aí uma abrangência, uma participação da população? Como está essa questão aqui em Itapetininga, doutor? Não, felizmente não tivemos dificuldade, não, Guto. O eleitor do grupo de risco, obviamente que o mesário, que é eleitor também, do grupo de risco que se manifestou preocupado com a sua situação, foi dispensado, e mesmo assim, mesmo com essas dispensas, nós não tivemos dificuldade. A Justiça Eleitoral faz uma campanha aí todo ano para que as pessoas se voluntariem
e nós temos até um número excedente em relação à nossa necessidade. Então, felizmente, nós não tivemos problemas para ter o mesário, que é imprescindível, nosso herói do dia da eleição. Sem o mesário não é possível a realização da eleição. E aproveitando que você chamou a atenção para essa figura tão importante do mesário, eu quero aqui dizer ao mesário que nos acompanha, cerca de 1.400 aqui na zona eleitoral de Itapetininga, primeiro para tranquilizá-lo, dizendo que vai ter à disposição dele lá todo o equipamento sanitário, máscaras, inclusive para serem trocadas durante o dia, o face shield, né, o protetor acrílico, os mesários também vão ter acesso, o álcool gel pessoal, individual, o mesário também vai ter acesso, então quero o mesário ficar tranquilo. E quero chamar a atenção do mesário, por favor, sabendo que a nossa eleição esse ano começa uma hora mais cedo, obviamente que nós vamos precisar do mesário um pouco mais cedo lá também, então a gente está pedindo que todo mundo esteja na sua sessão eleitoral às 6 horas da manhã do dia 15, uma hora de antecedência, porque é necessário para que seja ligada às urnas, para que seja emitida lá a zerésima, que é o documento para saber que está tudo bem com a urna, e para que eventuais problemas sejam rapidamente identificados para que a gente possa correr para sanar. E por fim, gostaria de conclamar os mesários. Este ano, em razão da pandemia, o treinamento não foi pessoal, o treinamento foi por meio do aplicativo, o aplicativo mesário da Justiça Eleitoral, para que aproveite aí essa semana, né, esses poucos dias que faltam, e se necessário faça uma revisão do treinamento para que não paire nenhuma dúvida no dia da eleição. Muito importante, doutora Aparecida. Eu agradeço todas as pessoas que estão mandando seu recado aqui, participando com a gente. Temos aqui a Fernanda Silva, que mandou assistindo também. A Márcia, que colocou aqui sempre informações importantes. É sempre importante mesmo levar para as pessoas aqui, né, que tenham, vamos dizer assim, nesse momento, né, nessa situação que nós estamos passando, tenham todo o cuidado necessário, mas que também não deixem de exercer, não deixem de dar o seu voto. É algo muito importante, é algo que faz diferença mesmo na condução dos próximos anos aqui da nossa cidade. E, doutor, trazendo um pouco aqui a respeito, vamos dizer assim, das regras gerais, né, do dia da eleição principalmente, porque nós vemos aqui uma campanha a todo vapor, por mais que ela esteja muito diferente esse ano, né, mas ela continua acontecendo tudo. Existem algumas mudanças que acontecem no dia da eleição mesmo, né, alguns atos que já não podem mais ser feitos pelos candidatos e tudo. Se o senhor puder trazer para a gente aqui, principalmente os pontos principais para a gente ficar atento nesse dia, por favor. Pois não, Guto. A regra básica não há campanha eleitoral no dia da eleição. A boca de urna é proibida e o eleitor que eventualmente for pego nessa condição vai ser preso em flagrante porque está cometendo um crime eleitoral. Não pode haver boca de urna. Então, nenhum ato de campanha é tido nesse dia. Outra coisa importante nesse sentido é chamar atenção que há a possibilidade da manifestação individual e silenciosa do eleitor de sua preferência. Então o eleitor pode comparecer eventualmente com um bottom, eventualmente com uma camiseta, eventualmente as máscaras até estão sendo utilizadas como meio de propaganda por alguns, mas essa manifestação tem que ser individual e silenciosa. Ou seja, eu não posso permitir, não vai ser permitido que vários eleitores fiquem juntos próximos das escolas, porque isso já não qualifica uma manifestação individual, já qualifica uma manifestação coletiva, já qualifica o crime de boca de urna. Então, a ideia, eu insisto nesse ponto, parece até, eu sou um pouco anfitrião do eleitor no dia da eleição, mas infelizmente o anfitrião é um pouco mal educado. Eu quero recebê-los, mas quero que a visita seja rápida, a vassoura vai ficar atrás da porta. Por favor, votem e votem às suas casas. E também não se aglomerem, não será permitida aglomeração na porta das escolas. Muito bem. E falando a respeito de abstenções aqui, doutor, é esperado um número maior para esse ano, diante da situação que nós estamos passando aqui? Existe algum momento, assim, algo que as abstenções elas possam até atrapalhar nesse processo, ou será um número, de certa forma, dentro do esperado ali, que não vai, de certa forma, atrapalhar esse processo de eleição?
A Justiça Eleitoral fez de tudo para que não houvesse abstenção em razão da pandemia. Procurou dar todas as condições, assegurar todas as condições sanitárias para que o eleitor pudesse comparecer. Obviamente, a gente deve ter alguma influência. Nós temos nas últimas eleições aí um índice histórico de cerca de 20% de abstenção e esperamos que não passe muito disso. Mas não tem como negar que deve haver alguma influência e a gente espera que seja a menor possível, né, Guto? Muito bem. E também, voltando aqui só um pouquinho a respeito ainda da campanha, né? Nós estamos aí com a campanha muito presente nas redes sociais. Também nas redes sociais é um local onde no dia da eleição não se pode fazer campanha, né, doutor? Então, assim, marcar, ter falas, ter algumas lives e tal, mas vezes pedindo voto já não se pode mais no dia, seria isso? Não, realmente não pode. No dia da eleição é proibida a propaganda eleitoral. Guto, só rapidamente, são tantas informações que sim. Eu tento passar todas e às vezes passa alguma em branco. Só alertar, ainda dentro da questão da pandemia, o eleitor que tiver algum sintoma do Covid no dia da eleição ou na véspera, apresentar febre, por exemplo, que é um sintoma dos mais característicos aí que geram preocupação. Obviamente que ele não deve, nesse caso, comparecer ao local de votação, assim como a nenhum outro local público. Todo eleitor que apresenta sintomas suspeitos de Covid deve se preocupar em se resguardar, procurar o atendimento de saúde e manter o isolamento, e em casa, né? E o mesmo quem teve Covid nos últimos 14 dias antes da eleição ou contato direto com alguém portador do Covid nos 14 dias da eleição, a orientação é para que não compareça ao local de votação, para que haja segurança de todos. E depois haverá 60 dias para fazer a justificativa, inclusive vai poder ser feita também pelo e-título essa justificativa. E a campanha, voltando à campanha, Guto, até a véspera, acreditamos que quem tem que passar a sua mensagem já passou, né? Eu sempre gosto de lembrar que a campanha é importante para que o candidato se apresente ao eleitor, mas na verdade todo candidato carrega consigo a sua história de vida, né? E principalmente na eleição municipal. O eleitor conhece normalmente o candidato muito antes da campanha eleitoral. E essa história de vida é que vai nortear a escolha do eleitor, não só a campanha eleitoral. Então há uma certa ansiedade, até um certo desespero, muitas vezes, dos candidatos nessa última hora, mas a gente pede que haja parcimônia, que haja equilíbrio, para que a gente tenha eleições tranquilas. Nós temos mais de 400 candidatos a vereador, nós só temos 19 vagas aqui em Itapetininga. Sarapuí, Lambari só tem 9 vagas. Então, a maioria não vai ser eleita. É um processo natural. Em Itapetininga são 5 candidatos a prefeito, só um vai ser eleito. Então, a eleição não é o fim do mundo, a eleição é um processo democrático, saudável, em que o candidato se apresenta e o eleitor vai escolher aquele que ele considera mais apto. Muito bem. Doutor, já falando aqui a respeito, né, de algo também que chama bastante atenção do pessoal, eu acompanhei, vamos dizer assim, pelo menos na última eleição, já foi algo muito eletrônico, já há muito tempo real, né, nós vimos, né, as apurações em tempo real, os votos entrando, tudo, algo muito legal de se acompanhar, tudo. Isso também, tudo será disponível da mesma maneira esse ano, o pessoal vai poder acompanhar tudo acontecendo ali, os votos tanto para vereadores quanto para os prefeitos, tudo acontecendo através do site do Tribunal Superior Eleitoral, tudo, como que vai ser, doutor? A apuração é algo muito simples e muito rápido, né? Em cada urna eletrônica é gerada uma mídia eletrônica, um pendrive. Esse pendrive é trazido ao cartório eleitoral e inserido no computador que faz essa totalização. E a partir do momento que começa a primeira urna a ser apurada, já há a possibilidade dos resultados parciais, que conforme for alimentando o sistema, já há essa apuração. E se a gente não tiver nenhum problema de mídia, nenhum problema de transporte dessa mídia até o cartório eleitoral, acredito que em poucas horas, para ser otimista, em 2, 3 horas,
talvez 8 horas da noite, máximo 9 horas da noite, a gente já esteja com 100% apurado. E, nesse sentido, é importante lembrar que, principalmente na eleição municipal, os partidos, os candidatos acabam fazendo uma apuração paralela, porque eles se organizam para ir até o local de votação, e lá eles têm acesso aos chamados BUs, os boletins de urna, que cada urna emite ao final da votação, com todos os votos, para todo mundo que teve voto naquela urna, aparece nesse documento impresso que fica à disposição de todos no final da votação. E os partidos se organizam de tal maneira que na última eleição municipal já se sabia quem tinha sido eleito vereador, inclusive vereador que demanda aquele cálculo de quociente eleitoral, quociente partidário, já se sabia antes mesmo do resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral. Então também é importante lembrar, para mostrar a transparência do sistema de votação eletrônico, né? Ao contrário do que muitos dizem por aí, não é uma caixa fechada, uma caixa preta, é algo bastante transparente e permite, inclusive, essa apuração a ser feita pelos próprios partidos e candidatos. Muito bem. Doutor Aparecido, só nos resta aqui desejar muito boa sorte a todo o pessoal da Justiça Eleitoral aqui de Itapetininga, também a todos os mesários aí que aceitaram essa missão, que vão estar junto com a gente, aos eleitores de Itapetininga também, muita consciência, né? Aproveite, se ainda tem alguma dúvida, aproveite para estudar as propostas de seus candidatos nesses últimos dias. E, doutor, se quiser deixar mais algum recado, tiver mais alguma informação, pode ficar à vontade aqui para usar o telescópio aqui para levar as informações aos eleitores de Itapetininga. Eu quero deixar aqui, em primeiro lugar, o meu agradecimento antecipado a todas as pessoas que colaboram para a realização dessas eleições, ao cartório eleitoral, à equipe de apoio, que é importantíssima, que trabalha no dia da eleição, que não só os mesários trabalham, mas a gente precisa de um suporte importantíssimo de uma outra equipe para cuidar de todas as intercorrências que nós temos essa equipe de apoio em cada escola, ao pessoal da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. É imprescindível agradecer, e sem a colaboração dessas pessoas não se faz eleição. Quero mais uma vez garantir ao eleitor que ele pode comparecer, que as medidas de segurança foram tomadas e que não haverá nenhum risco adicional em relação a qualquer outra atividade que o cidadão tenha no comparecimento às urnas. E conclamar os candidatos ao respeito às regras eleitorais, conclamar os candidatos a não forrarem as ruas com santinho na véspera da eleição, porque isso é proibido, e se alguém for pego fazendo isso na véspera, na noite da eleição, vai ser caracterizado crime eleitoral, vai ser preso em flagrante. Então, o eleitor que chega na porta de uma escola e já vê a rua completamente suja lá com o santinho de um candidato, eu acho que já é um indicativo de que é um candidato que não respeita as normas, de um candidato que não zela, inclusive, pela zeladoria da cidade, pela limpeza da cidade. Então, a gente quer uma campanha limpa, que a gente quer eleições limpas, e a Justiça Eleitoral fez de tudo para que isso possa acontecer. Tá certo, muito obrigado, doutor. Conversou com a gente aqui então o doutor Aparecido César Machado, ele que é juiz eleitoral aqui de Itapetininga, atende também cidade de Lambari, de Sarapuí, ou seja, trazendo mesmo pra gente todas as informações desse dia. Fica aqui a você que está acompanhando com a gente mesmo esse convite, né, a pensar, a ter o seu cuidado aí com respeito a essa eleição, mas não deixar de votar, não deixar de participar deste